Obrigada, professor. Eu passo a palavra agora para o professor Salem. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui de volta a casa, na companhia dos amigos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Sim, num dia de calor, né, numa cidade como Rio de Janeiro, eu cresci em Foz do Iguaçu em grande medida, e é uma cidade muito quente também. E eu sabia que lá era impossível estudar à tarde, né? Porque se você fosse para a escola depois do almoço com aquele calor, ninguém ia aprender nada, né? Então eu sempre estudei de manhã. Agora nós temos esse desafio numa cidade com muito calor. Logo após o almoço eu preciso mantê-los acordados ou então embalar o seu sono com muita inteligência, né? Então, sim, me ocorreu pensando no grande tema, né, que nos era oferecido, colocar esta nota, assim, e é uma nota talvez distoante. O Carlos tinha me dito em algum momento, manda um título para a sua apresentação, e eu, nos 2 dias que corriam, assim, eu vinha uma frase à minha cabeça, que é: abandonemos toda a esperança. Sabe assim? Esse seria meu título. Claro que eu depois lembrei que é uma frase de Dante e que está lá no portal, que dá acesso ao inferno, né? Então, os que entram, abandonem toda a esperança. Então, tem algo nesse tema que me fez pensar a conjuntura atual como uma conjuntura de grande desesperança. Então, esse talvez seja o meu tom, né? Agora, escutando as falas de manhã e agora mesmo a do professor Félix, eu percebo que, assim, eu acho que todo mundo faz isso, mas eu faço isso muito certamente, quer dizer, é uma inclinação pessoal. Eu recebo o título da palestra, da mesa, e eu começo a trabalhar as palavras. As palavras, sabe, precisam conversar comigo para ver o que aquilo traz. E é evidente que todo mundo, tendo feito isso, cada um foi em direções que são as suas, né? Hoje de manhã nós tivemos, assim, uma aula de leitura do mundo, mas que tinha um grau, digamos, de inteligência e também de abstração fenomenal, né? E olhando para níveis diferentes, que hoje, agora, talvez nós digamos, não, nós vamos para uma superfície, quando antes estávamos em profundas águas, né? Mas tem uma outra coisa para além, digamos, do grau de abstração ou da profundidade, que tem a ver com as chaves de interpretação do mundo. Quer dizer, as chaves, o lugar de onde você olha, a ciência que você... Claro, inclinações pessoais, né? Assim, o seu perfil psicológico, digamos assim, numa linguagem junguiana, né? O seu tipo psicológico. E aqui eu quero deixar um pouco mais claro sobre o lugar de onde eu falo. Eu, como formação, portanto, disciplinar, ciência, se vocês quiserem, eu venho da área do direito. Eu sou alguém que academicamente ensina direito internacional. Então, em alguma medida, eu vou trabalhar estas palavras, estes títulos, a partir, ou pelo menos invocando códigos, né, que são do direito, ou categorias que são as do direito. Depois, uma outra coisa é que eu olho para quase todas as coisas a partir da lente do Oriente Médio. O Oriente Médio, para mim, digamos, orienta a minha leitura das relações internacionais, do direito internacional. Ele é meu lugar de passagem, então, né? Por que eu acho que, assim, há várias razões para isso, mas por que eu acho essencialmente que, nesse momento, e aqui eu estou, claro, contradizendo o professor Penha, que falava em otimismo, e eu, claro, acredito num futuro melhor, mas este momento é um momento negro, sabe assim, para estes temas, é isso, é um momento
negro. Então, agora mesmo, eu não me vejo muito... Eu acho que sim, haverá mudanças, mas um ponto de partida, porque eu acho que nós estamos numa situação ruim. A implicação que eu entendi do título é que um papel crescente para as potências emergentes é algo que nós vemos com bons olhos, porque isto reduziria o lugar do arbitrário e, portanto, aumentaria o grau de legitimidade da sociedade internacional. Então, normalmente, no discurso, não é isso? Um papel maior das potências emergentes é uma espécie de democratização do sistema internacional, da diluição do puro poder das grandes potências, de um discurso de maior legitimidade, etc. Acho que talvez haja até um problema com a premissa, né? Mas eu mesmo sou bastante favorável a um papel crescente das grandes potências, das médias potências, e talvez, inclusive, porque o Brasil estaria, em princípio, entre elas. Eu teria desejado que ele estivesse entre elas, né? Então, acredito na premissa, ainda que não a compre totalmente, mas hoje o que se anunciava há alguns anos atrás, né, como uma grande possibilidade, como isto parece ter voltado bastante atrás, e o Brasil é um grande exemplo disso, é uma grande ilustração disso, né? Estamos muito longe daquele momento lá de 2010 em que o Brasil e a Turquia negociaram um acordo com o Irã e que a gente, então, colocou no nosso discurso corriqueiro a abertura de novos espaços, a redução do poder relativo dos Estados Unidos, a vontade de poder que o Brasil e outros atores estavam expressando e que, portanto, davam chance de uma realização desse novo balanço, né? Então, acho que isto não dá lugar a muita esperança hoje, esse papel crescente das potências regionais, por várias razões, eu depois vou entrar em outras. E a outra é que o aumento no número de organizações multilaterais ou de instituições multilaterais e o incremento da sua atuação também seriam, né, garantes de maior legitimidade, né? De menos arbitrariedade, não é isso? E aqui acho também que a premissa é razoável, ela também não é uma verdade inscrita na pedra, mas ela é uma premissa razoável. O problema é que nós percebemos que temos hoje muitas instituições, inclusive multilaterais. A gente às vezes diz que o problema é que elas não funcionam como deveriam funcionar, e aqui eu acho que tem uma discussão sobre o que isso quer dizer, porque às vezes eu acho que elas funcionam exatamente como elas foram feitas para funcionarem, mas isso também não parece nos dar grande esperança, assim, o mundo não parece melhorar muito, certo? Porque existe o Conselho de Segurança, os tribunais penais, certo? Então, há aí é um pouco essa tensão aí entre, digamos, um mundo de instituições, né, de maior equilíbrio, de melhor distribuição do poder e das prerrogativas, anunciando um mundo melhor, e uma realidade que não parece concretizar essas esperanças. Há esta tensão. Num momento mais, assim, na minha juventude, digamos, e até recentemente, eu talvez tivesse um raciocínio simplista, né, que colocaria isto em termos binários, assim, isso daqui é uma tensão entre o mundo do direito e o mundo da política, sabe? E eu até mesmo escrevi, alguns anos atrás, um artigo em que eu lido com algumas coisas que eu vou lidar aqui, mas em que eu dizia, o artigo chamava Os Limites do Direito face à Política. Claro que eu tinha consciência, então, como tenho ainda hoje,
que não há direito sem política, né? Não há instituições multilaterais sem política, não há funcionamento das instituições sem política. Ou seja, eu tenho plena consciência de que a política cria as instituições e eu tenho plena consciência de que as instituições internalizam a política, certo? De que elas agem politicamente também dentro e para fora. Tenho perfeita noção disto, mas a questão é se, enquanto as instituições que falam a língua do direito decorrem de processos políticos, internalizam processos políticos e depois agem no mundo politicamente, em que medida essas instituições estão conseguindo reduzir o espaço do arbitrário, ou seja, permitindo que aumente o espaço da legitimidade. É isso? Esse acho que é o grande debate nosso, né? Talvez um primeiro, assim, uma primeira ilustração, um primeiro momento em que isso surgiu na minha mente, e talvez porque hoje estivemos em companhia de tantos colegas franceses, eu tenho um carinho especial pelo tempo que morei na França e tal. Mas eu lembrei de uma aula, quando eu morava na França, eu estava lá, justamente estava no curso do professor Serge Sur, a quem o professor Badi fez menção hoje, e era o tempo da Primeira Guerra do Iraque, ou seja, estávamos em plena Guerra do Golfo I, não é isso? E entre meus colegas, assim, havia quase que uma festa, porque se dizia... Finalmente o Conselho de Segurança funcionou, né? Então agora o Conselho de Segurança fez uma resolução, ou seja, caiu o Muro de Berlim, acabou a bipolaridade, não tem mais ninguém para vetar, ou seja, aquilo que tornava o Conselho de Segurança patológico, né? O que tornava o Conselho de Segurança um conselho doente, tinha assumido, né? Então agora ele podia funcionar, o direito internacional ia conhecer seus melhores dias. Então, assim, eu lembro de ter ficado um pouco chocado, porque na época eu estava falando dos B-52 que estavam bombardeando o Iraque, etc. E eu dizia, mas assim, eu disse para eles, eu expressei um desconforto. Eu falei, mas ok que o canal que está sendo utilizado é o canal, digamos, que está na carta e que diz de como deve funcionar o sistema e tal. Mas será que não interessa para a gente saber o que está sendo colocado através do canal? Quer dizer, qual é a dinâmica que nós estamos realmente assistindo, né? Quer dizer, o que está acontecendo através do funcionamento do Conselho de Segurança, que naquele momento me pareceu só funcionar por uma questão conjuntural, quer dizer, só funcionar, atenção, né, vírgula, porque logo mais eu vou dizer que mesmo quando o Conselho de Segurança fica paralisado, ele está funcionando porque ele está funcionando de acordo com as regras, né? Não há nenhuma novidade nisso. Mesmo quando ele fica bloqueado porque as regras dizem que ele deve ficar bloqueado. Mas por que eu dizia isso na época? Porque talvez eu tinha uma consciência especial daquilo. É que eu tinha vivido muito intensamente os 8 anos da guerra Irã-Iraque, e eu sabia que até 88 o Saddam Hussein era o melhor amigo de todo mundo, e de repente em 91, depois de ter invadido o Kuwait e tal, a gente descobria todos os males que o Saddam Hussein tinha cometido neste mundo, e daí então o merecimento, né, de ser punido pelo Conselho de Segurança, que agora finalmente estava livre para agir de acordo com o direito e tal. Havia algo de enganoso nesse discurso e isto me incomodava muito, porque ok que o sistema talvez tivesse sido bloqueado antes, mas ninguém tinha expressado antes a vontade de castigar o Saddam Hussein, né? Ninguém desse lado do mundo, certo? Aquilo me incomodava porque eu dizia, mas o que está acontecendo de verdade não está sendo expresso pelo funcionamento da instituição. O que está acontecendo de verdade está acontecendo em outro lugar, né? Então talvez aí essa primeira imagem
de um divórcio entre o que eu chamava então de política e direito, e hoje eu diria o modo como as dinâmicas da política penetram o direito para bem ou para mal. Então aqui nós estamos trabalhando, digamos, com estas categorias assim que precisam ser articuladas, né? Direito, política, a noção de arbitrário e legitimidade, quer dizer, alguns pares aí, né? E lembrei também nessa volta aí ao passado francês que o meu primeiro projeto de tese de doutorado, que se realizaria na França, lidava justamente com algo que o professor Meila hoje referiu. Era um projeto sobre um conceito, uma noção formal do direito internacional de que os Estados são todos igualmente soberanos, e para efeitos do direito isto é a linguagem desta ordem jurídica. Se você tirar isto da ordem, você a desnatura, ela deixa de ser apta a cumprir suas funções. Mas eu dizia como é que o direito internacional lida no momento de criar as suas normas e de criar as suas instituições com o fato de que, a despeito do princípio de igualdade formal, existe uma desigualdade real e que hoje foi tão bem detalhada em tantos níveis pelo professor Badi. Quer dizer, qual é a influência da desigualdade concreta sobre uma ordem jurídica e a criação das normas e a criação das instituições dentro dessa ordem jurídica. Então, uma consequência muito clara e muito fácil para apenas ilustrar isto. Todo mundo é igual, não é isso? Mas nesse mundo em que todo mundo é formalmente igual, mas alguns são mais iguais do que outros, você tem as condições de criar um Conselho de Segurança em que 5 estados são membros permanentes, têm direitos que os demais não têm, têm prerrogativas que os demais não têm. Ou seja, você trouxe para dentro da instituição, que foi criada de acordo com os princípios de igualdade soberana, uma dinâmica que reproduz diferenças de poder muito importantes. Eu não posso dizer que o Conselho de Segurança, enquanto funciona como funciona de acordo com a Carta, ele está funcionando de modo ilegal. Mas eu posso me perguntar se, primeiro, ele é efetivo no cumprimento das suas funções e, em seguida, se ele é legítimo, né? Ou se as suas ações são legítimas. Ou seja, eu posso me perguntar sobre a qualidade desse processo político que foi trazido para dentro, né? Eu vou, só para também, eu disse que não ia ficar num plano de grande abstração, e eu não tenho o mesmo talento, talvez, mas para mantermos a energia, assim, alguns exemplos, tá? De como isto se dá, para eu exemplificar momentos diferentes dessa problemática que eu quero colocar. Primeiro grande momento, digamos, ou o segundo, depois desse exemplo que eu dei, é o Iraque II, né? 2003, quando então se discute no Conselho de Segurança e ali também na presença dos franceses. Eu costumo dizer, só para não dizer que eu quis ser mais agradável do que... Eu costumo dizer para os meus alunos que eu acho que aquela sessão do Conselho de Segurança em que o Villepin, certo, fez aquele discurso histórico, eu digo às vezes que eu acho que é o último grande momento da diplomacia francesa, sabe? Depois disso, realmente eu não senti mais nada, mas naquele momento eu tive um grande respeito pela França. Quando a França anunciou muito claramente que vetaria uma resolução. Agora, o que era a resolução que, em princípio, autorizaria os Estados Unidos e uma coalizão a atacarem o Iraque, certo? A resolução não passa, mas ainda assim os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atacam o Iraque com uma coalizão e tal. Claro, eles dão uma desculpa para isso, é que eles consideram que resoluções prévias já tinham autorizado indiretamente o uso da força e tal.
Mas aqui o que me interessa mais é o seguinte: o que acontece depois que o Conselho de Segurança muito claramente diz nós não vamos votar esta resolução, não vamos aprovar, e ainda assim aquela superpotência usa da força. Isso intriga meus alunos, né? Porque meus alunos não estudam relações internacionais, eles estudam direito internacional, e isto os intriga, porque eles ficam me dizendo, mas e aí, o que acontece, certo? Quer dizer, quem que pode castigar os Estados Unidos? Qual é a consequência? E aí, quando você diz, na verdade, não tem o que fazer, eles dizem, mas que direito é esse? Sabe assim, que direito é esse que, quando alguém descumpre, ninguém pode nada, né? Mas esse é um limite real muito importante, né? A instituição funcionou, disse que não é isso? E aí os estados agem, e aí você está num outro universo em que o direito foi absolutamente calado, não é isso? Ele foi... Claro, as pessoas podem continuar a dizer que é ilegal e tal, mas enquanto funcionamento da instituição, isto não levou a nada. Tem um outro momento que eu uso bastante e que vai trazer outras ilustrações, digamos, dos limites de que eu estou falando, que é o caso do muro, da construção do muro por Israel em territórios palestinos ocupados. O que aconteceu no caso do muro? E aqui há um jogo de instituições, né? Israel começou a construção do muro, uma boa parte do que se chama de comunidade internacional se insurgiu contra isto. O tema foi levado ao Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança pôs o tema na sua agenda, mas não discutiu o tema, certo? Por uma razão muito óbvia, certo? Que é a presença dos Estados Unidos no Conselho. O Conselho ficou bloqueado, portanto. A Assembleia Geral da ONU, que ao longo da sua história teve que mudar as próprias regras do funcionamento, porque em princípio a Assembleia Geral não poderia lidar com um tema de segurança internacional que estivesse na pauta do Conselho, certo? Mas como isso acontecia muito na época da Guerra Fria, eles fizeram lá uma resolução que se chamava Unidos pela Paz, e que eu acho que em alguma medida os Estados Unidos acham que eles são os autores, porque eu não sei se vocês assistiram uma série da Netflix que se chama House of Cards, que é uma bela... House of Cards. House of Cunha. House of Cunha. E num dos últimos episódios, o presidente americano lá, que é um cara muito boa praça, queria usar United for Peace para desbloquear a agenda do Conselho. Para quê? Para resolver a questão palestina, né? É até assustador imaginar o que ele tinha como planos para a questão palestina. Mas a Assembleia Geral, então, vai cuidar da questão do muro. Ela aprova uma resolução dizendo que ela é contra o muro e etc., que o muro é ilegal, que o muro pretende incorporar territórios a Israel pela força, mas as resoluções da Assembleia Geral da ONU são meras recomendações, então não tem nenhuma força jurídica. Então a Assembleia Geral diz, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir um parecer consultivo para a Corte Internacional de Justiça, que essa sim tem o poder de dizer o direito. E aí a Corte então recebeu o pedido de parecer, deu o parecer em 2004 e disse por 14 votos a 1 em todos os quesitos, certo? Não haverá surpresa em saber que o voto contrário foi o do juiz americano. Mas os outros 14 juízes consistentemente em tudo disseram que o muro era ilegal, certo? E que havia sim ali uma intenção de conquistar território pela força, etc. Mas que efeitos isto tem? O próprio instrumento é um parecer consultivo, ele não é uma sentença, portanto ele não pode comandar a implementação da decisão. Ele diz apenas que o direito diz isto, não há dúvida sobre o que o direito diz, mas ele não pode comandar a Israel. Ele só poderia comandar porque Israel teria que aceitar a sua jurisdição para ser julgado pelo tribunal. Ou seja, mais uma vez nós percebemos um sistema muito complexo e muito sofisticado de mecanismos institucionais que encontram as suas limitações, mas que vão encontrando os seus escapes, mas que ao final
não podem nada contra a potência, não é isso? Então, de fato, acho que haverá aí uma gramática do sofrimento a fazer, e eu acho que há grande sabedoria nisto, mas a potência ainda está aí, né? E ela, de fato, coloca limites ao direito que parece, como dizem os meus alunos, parece ficar sem dentes, né? Uma outra ilustração, e eu vou ser mais breve nisto, é a dos tribunais penais internacionais, que também todo mundo vê como um desenvolvimento que traria redução da arbitrariedade, da ilegalidade, que seriam elementos de fortalecimento do que a gente chama chama em todas as linguagens, mas em direito especificamente, o Estado de Direito, não é isso? O rule of law nas relações internacionais, que os tribunais penais internacionais serviriam para isto. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas e depende do tribunal de que a gente fala, mas tem algo de muito assustador para mim, quando eu começo a ver a reação que as potências ocidentais têm ao que acontece no Oriente Médio e as escolhas que eles fazem sobre quem deve ser referido aos tribunais penais internacionais e quem, não precisa. Ontem eu estava, por acaso, aqui no Rio, pelo menos no hotel, pega France 24, e tinha lá, e a TV5 Monde, e tinha um debate entre Manuel Valls e Fillon, um programa interessante. Mas eu vi a força com que o Valls estava dizendo, mas o presidente sírio era o cara que tinha que ir para o Tribunal Penal, e ao mesmo tempo em que ele diz da relação privilegiada com a Arábia Saudita e tal, e aí você percebe que aquilo ali é um direito que não só incorpora ou faz transitar a linguagem do político, mas é um direito que está totalmente instrumentalizado não pelo político, mas pelo poder, né, dentro do jogo político. Há uma outra ilustração, e muito breve. Agora que nós acabamos de celebrar aí o acordo iraniano sobre o nuclear e tal, que isso tem a ver com as instituições, a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem justamente uma grande instituição, que tem essas funções e tal. E aqui tem uma outra coisa que é um outro passo, né, um outro momento. Eu também, com meus alunos, eu costumo ler com eles um relatório da agência sobre o Irã, sabe, assim, um relatório de inspeções. E assim, eu digo para eles, vocês percebem que esse relatório não diz nada, né, assim, porque, na verdade, é uma questão de linguagem. Ele diz, nós não podemos determinar com certeza que o programa não seja para fins militares. E eu digo para eles, por uma questão de lógica, você não pode determinar com certeza que ele seja para fins militares. Por que você não diz isto assim? Certo? Isso é uma questão de linguagem. Se vocês pegarem, então, o livro do Albarada, que por muitos anos foi o diretor da agência, e ele conta para vocês a história das inspeções no Iraque, depois a história das inspeções no Irã, e as suas conclusões pessoais, e o que ele dizia para Madeleine Albright, para Rice, para todo mundo, certo? Se fala, há um descolamento total, certo? O que interessa com relação ao funcionamento da Agência Internacional de Energia Atômica não é o que ela diz nos seus relatórios, não é o que escreve o seu diretor, é o uso, é o que vai para a imprensa no dia seguinte ao relatório, certo? Isto constitui a realidade em relação ao Irã, ao Iraque, no que dizia a respeito aos seus planos nucleares. Portanto, o funcionamento da instituição é apenas uma desculpa para você fazer as manchetes nos jornais no dia seguinte. Então, percebam porque eu acho que as instituições talvez não nos deem grande esperança. Agora, a gente tem muito no discurso, a gente vê muito no discurso, o Conselho não funcionou em relação à Síria e tal. E o que eu digo, não, na verdade, se você pensar em estrita legalidade, o Conselho funcionou exatamente como ele pode funcionar.
O direito diz que tem alguns que têm um direito de veto e tal, e que se eles quiserem então parar o Conselho, certo? Ele funcionou, portanto, de acordo com a legalidade. Tem uma segunda questão, que é a questão da efetividade. Ou seja, o Conselho tem uma função, que é preservar a paz e a segurança. Ele está fazendo isto ou ele não está fazendo isto? E aí, é claro, haveria uma série de questões subsidiárias, que é preservar a paz no caso da Síria, seria autorizar a intervenção quando alguém quis e a Rússia vetou, ou seria justamente o contrário, né? Seria justamente o contrário. Isso é uma outra conversa que eu não... E, finalmente, para além da efetividade, tem uma questão sobre a legitimidade. Porque o Conselho, às vezes, toma decisões, às vezes não toma decisões, e no balanço geral você começa a se perguntar, afinal de contas, não só uma questão de efetividade, de cumprimento das funções, mas tem também uma questão de justiça inerente ao balanço das suas decisões. Só mais meio minuto, ou 1 minuto, vai? Então, não aparece nas instituições a capacidade para reduzir o arbitrário. Qual seria o papel das potências emergentes? O Brasil, me parece, ilustrar um tipo de caso que é, sim, você precisa ter uma vontade genuína de entrar no jogo, certo? De sujar as mãos, de fazer escolhas difíceis. Você não é uma potência emergente se você fica claudicando, certo? E se as pessoas não sabem o papel que você quer assumir. Quando eu ouço alguns meios de comunicação árabes, e eu estava dizendo isso ontem para minha esposa, ou anteontem, eu estava ouvindo o jornal de uma TV libanesa, e eles mencionam mais uma vez o Brasil, sabe? E eles falam do Brasil o tempo inteiro, e eu digo, pô, esse pessoal está dando muito mais para o Brasil do que ele merece, do que ele está fazendo por merecer, porque eu gostaria que ele se envolvesse mais. Um outro exemplo um pouco diferente, ou bem diferente, é o exemplo da Turquia. Eu vou ficar apenas nesses dois, porque eles foram os atores daquele momento, lá em 2010. A Turquia, como ator emergente, ela não fez a escolha do Brasil de ficar de fora. Ela fez a escolha de entrar, mas assim, de cabeça, num jogo extremamente perigoso e jogando cartas muito mal jogadas, certo? Usando o código da potência, portanto, sem mudar as regras do jogo. E isso também foi notado hoje de manhã pelo professor Maila, que as potências emergentes não jogam um outro jogo, elas jogam o mesmo jogo, né? Mas às vezes elas jogam mal, e é o caso da Turquia. E outras que estão também, se a gente quisesse colocar a Arábia Saudita e etc., nesse banho, né? Tanto as potências emergentes parecem estar, nesse momento, né, trabalhando contra uma estabilidade ou mesmo uma legitimidade das relações internacionais. Então, não é para agora. Eu ia dizer apenas, e é uma palavra só, eu não sei se dá para colocar a Rússia entre potências emergentes quando se fala de Oriente Médio, certo? Mas a lição que vem da Rússia é a seguinte: crise econômica, rublo explodindo, não sei o quê, preço do petróleo lá embaixo, e aí eles desembarcam com os seus caças na Síria, certo? Para dizer que, sabe, não vai acontecer como alguns imaginam que vai acontecer. E é isto que dá resultado. Essa é uma lição preciosa, certo? Obrigado, desculpa.